gente, como vocês estão? Eu sou Sabrina Lombardi e esse é o canal da Roteiros Disney. Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre uma coisa, ou a coisa que mais me pedem. Como eu posso planejar a minha viagem para Disney? Por onde eu começo? Como que eu estruturo isso? Socorro! Eu sei que são muitas informações e tem muita coisinha que a gente precisa ver, muitos detalhes, planejamento, organização, e esse vídeo de hoje é para dar um geral para vocês, para ajudar um pouco a organizar essa viagem e entender por onde que vocês têm que começar. Vamos lá? Então aqui a gente tem duas coisas bem importantes. O que iremos precisar e quanto que eu vou gastar com isso, certo? Então, a primeira coisa, eu estou deixando uma planilha aqui para vocês, que é uma planilha de custos de viagem, e essa planilha vai ajudar vocês a planejar a próxima viagem de vocês. Esse vídeo vai ser mais instrutivo, um valor geral, para vocês terem uma ideia do que vocês podem gastar na viagem. Não existe um valor correto, porque depende muito quando você vai, que hotel que você se hospeda. Então, é mais para vocês terem uma noção do geral e depois a gente parte para o planejamento mais fino. Cada item que a gente colocar aqui, que eu falar para vocês e passar os valores, nós vamos explorar individualmente, explicando mais direitinho, para auxiliar vocês realmente nesse processo do planejamento. Como eu disse antes, esse vídeo é um geral mesmo, é para vocês terem uma ideia geral do que vocês vão precisar e por onde vão precisar começar também. Eu gosto sempre de começar pelo planejamento financeiro, até para saber, eu vou conseguir esse ano, eu vou precisar esperar 2 anos para conseguir, então esse planejamento é bem bacana por isso. A primeira coisa que a gente precisa é da documentação. E o que seria essa documentação? O passaporte, visto, autorizações, se for necessário, e vacinas, se for necessário também, certo? Então, o passaporte e visto são obrigatórios para todos. O passaporte, ele tem uma validade diferente dependendo da idade. De 18 anos para cima, ele vale por 10 anos. Então, se você quiser começar por ele, é tranquilo, porque ele vai valer 10 anos, né? Tem um tempo bom aí de validade, mas os adolescentes, as crianças têm uma validade diferente. Eu vou deixar aqui para vocês qual seria essa validade certinho, para vocês poderem avaliar se vale a pena fazer já no primeiro momento ou esperar um pouco mais. Um exemplo, só bebês, por exemplo, 1 ano só de validade. Então, né, às vezes, eu quero esperar 2 ou 3 anos para fazer essa viagem, então vale esperar um pouquinho mais antes de fazer o passaporte do bebê, porque você vai ter que renovar antes de viajar. O passaporte hoje ele custa R$ 257,25, indiferente se for criança, adulto, vai ser esse valor. Então, um passaporte de um bebê que vale 1 ano vai ter esse custo e o de um adulto que vale 10 anos vai ter o mesmo custo, por isso que vale a pena avaliar sempre bem a situação. O visto, ele é calculado com o valor do dólar. Hoje, ele está $160. Então, você faz aí vezes 5,50 e você vai ter o valor que o consulado americano cobra para fazer esse visto. É um valor considerável, né? Então, por isso que é bom começar esse planejamento bem antes. Aí você já pode se antecipar com esse custo, por exemplo. As autorizações não são todo mundo que vai precisar. Por exemplo, eu vou viajar sem meu marido e quero levar as crianças e eu não tenho autorização no passaporte, então eu vou precisar fazer essa autorização. Eu vou levar meu enteado, eu vou precisar dessa autorização. Vou levar meu sobrinho, vou levar meu afilhado, enfim. Né? Se não tiver com o pai, a mãe ou os responsáveis legais, vai precisar de alguma autorização se não tiver especificado no passaporte já. E as vacinas, os Estados Unidos não pede vacina por enquanto, não tem nenhuma exigência de vacina para entrar no país, mas alguns países que você faz escala pedem se você for ficar no país. Mas é uma coisa, bacana você fazer, recomendável você fazer a vacina, porque pensa assim, você pega um voo para o Panamá, que para ficar no aeroporto não precisa de vacina. Mas e se seu voo for cancelado? Se por um acaso você precisar pegar um hotel e ficar lá, dormir uma noite,
se você não tiver a vacina da febre amarela, você não vai poder sair do aeroporto, vai ter que ficar lá dentro esperando seu voo. Então é bom avaliar e se você tiver, já leva sempre junto o certificado da vacina de febre amarela, que é uma incomodação a menos, vamos dizer assim. Então, o nosso primeiro custo já básico da viagem é o passaporte, R$ 257,25, mais o visto, $160, calculado pelo dólar do dia. A segunda coisa seria a passagem aérea. Depois que você já tem o visto e o passaporte, você vai atrás da passagem aérea e o valor dela não poderia ser mais maluco. Já pagamos R$ 900, já pagamos R$ 2.500, então é um valor que depende muito. Hoje eu diria que um custo médio de passagem seria de R$ 1.500 até R$ 5.000, dependendo da época que você for viajar, por exemplo, julho, ou Natal e o Ano Novo. Se você não se antecipa e não se planeja, pode chegar a pagar R$ 5.000. Se você vai para Miami, se você vai para Fort Lauderdale, se você vai para Orlando, tudo isso também pode mudar o valor da sua passagem. Então tenha em mente que você pode gastar entre 1.500 a 5.000. Eu geralmente coloco um target, assim, eu quero gastar tanto com a passagem e eu busco esse valor. Um valor que eu sei que é possível, né? Não vou colocar R$ 500, embora a gente saiba que de vez em quando aparecem umas promoções malucas aí, mas não é o normal, não é o comum. Então eu sugiro que você faça isso. Eu gostaria de gastar R$ 2.000 na passagem, coloca ele lá de target e busca ele. Por isso que o planejamento é importante. Quando você tem um tempo para se planejar, você consegue pagar o valor que você quer na passagem. Comprou passagem? Aí você pode começar a ver os outros itens da viagem. Eu não recomendo que você compre nada antes de comprar a passagem, porque se você desistir porque a passagem ficou num preço absurdo, é bem mais difícil, né? Então depois a gente vai para a hospedagem. Eu vou considerar um período de 7 dias, tá? Você pode gastar tanto R$ 1.000 de hospedagem, como 20.000 ou até muito mais em uma semana. Tudo vai depender do hotel que você escolher. Então, você pode escolher um hotel simples, você pode escolher um hotel de luxo, você pode escolher um hotel com cozinha, você pode escolher um hotel dentro da Universal, um hotel dentro da Disney. São muitas opções. Um hotel básico na Disney, de um hotel de luxo na Disney, a diferença é enorme de valor. Então, não dá para dizer que você vai gastar tanto, mas você pode achar uma boa opção para você, num bom valor, naquilo que você busca. Um hotel bacana, um hotel mais simples, mais confortável, um hotel seguro. E depois, quando a gente chegar na parte da hospedagem, a gente vai explorar um pouco mais as opções. Também temos as casas alugadas. Então, o legal é que você defina também um objetivo. Quanto que você quer gastar nessa hospedagem e trabalhe com esse valor. Busque opções dentro desse valor que você quer gastar. Às vezes você vai precisar subir um pouquinho, quem sabe você consegue economizar, mas busque esse valor também que você orçou e que você gostaria de gastar na sua viagem. Continuando, nós temos o transporte. O transporte é um pouquinho mais complicado, porque tem a questão de, vou alugar carro, vou usar Uber, vou usar transfer, meu hotel tem transporte, meu hotel não tem transporte, eu não quero dirigir, eu tenho medo, enfim, tem muitas opções, né? Se a gente pensar em carro alugado, o carro alugado você pode gastar entre R$ 1.000, R$ 1.500 até R$ 2.000 por semana, dependendo do tamanho do carro, né? De um carro pequeno a um carro maior, pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, dependendo da época também. O carro funciona mais ou menos como passagem, uma questão de demanda, de oferta, né, e de procura. Então, os preços flutuam bastante. Se você achar um preço bacana para o carro, é legal fechar, assim como na passagem. Se você acha um preço bacana, não dá às vezes para pensar uma, 2, 3 semanas. Tem que aproveitar aquele momento e fechar. E se eu for usar um Uber, por exemplo, você tem que considerar assim, trechos próximos de 10 a 15 dólares, trechos um pouco mais longos de 15 a 20, 25 dólares. Aeroporto, hotel, aeroporto, de 40 a 50 dólares. Os hotéis da Disney oferecem transporte do aeroporto para o hotel e do hotel para o aeroporto gratuitamente. Então, se você for ficar nos hotéis da Disney e você não quiser alugar um carro,
é uma boa opção, né? Os hotéis da Disney acabam sendo uma opção bem bacana nesse ponto. Você tem a economia desse valor. E também tem os transfers privativos que você pode contratar e sair daqui com tudo certo. Transfers de empresas brasileiras, né, que trabalham lá em Orlando. Tem bastante empresas brasileiras lá em Orlando. E aí você já fecha o valor com eles e sai daqui com tudo certinho, sem precisar se preocupar quando chegar lá. Se você já pesquisou um pouquinho sobre a Disney, talvez você não tenha pesquisado, você deve ter percebido que tem muito parque para fazer lá, tem muita coisa para fazer e para conhecer em Orlando, não é mesmo? Se a gente for contar, são 16 parques no total, contando a NASA, os parques aquáticos, né, e o parque do SeaWorld, enfim, tudo que tem lá em Orlando para fazer. Aqui eu vou te dar mais ou menos a ideia dos valores de ingresso da Disney, da Universal, SeaWorld mais Busch Gardens e da Legoland. Os 4 parques da Disney têm um ingresso promocional agora à venda que custa R$2.000 para fazer os 4 parques, conhecer os 4 parques. Os da Universal, os 2 parques com mais 2 gratuitos, estão saindo por R$1.600. O SeaWorld com Busch Gardens, mais ou menos R$600. E o parque da Legoland, R$350 por um dia de parque, por pessoa. Todos esses valores são por pessoa. Então, você pode colocar na planilha e depois você decide qual parque você quer ou não visitar. Aqui vale acrescentar uma coisa. Se você tiver de carro alugado, você vai gastar mais o estacionamento dos parques, que vão de $20 a $25, e de $20 a $26, desculpem, e o parque da NASA, o complexo da NASA, $10 o estacionamento. Algo que é muito importante, não dá para viajar sem, é o seguro viagem. Considere um valor de R$200 por semana por pessoa, mais ou menos. Depois você escolhe, depois a gente vai conversar mais detalhadamente sobre o seguro viagem, mas para você montar o seu custo, considere isso, uns R$200 por semana. Tem mais barato, tem mais caro. Eu peguei o meio termo aí para não ir de um extremo ao outro. Alimentação. A alimentação é uma coisa que também vai mudar muito de família para família. Se você quiser fazer todas as refeições fora, em restaurantes que você vai sentar, que a gente chama de table service, se você vai fazer em quick service, que são restaurantes de comida rápida, por exemplo, McDonald's ou outros restaurantes desse tipo, que você vai lá e retira comida, que ninguém te serve na mesa, você vai gastar um valor. Se você ir em restaurantes mais sofisticados, como, por exemplo, Cinderella's Royal Table ou outros da Disney com personagens, você vai gastar muito mais. Então, $50 é a média que a gente fala, mais ou menos, de custo com alimentação. Se você fizer uma mescla dessas coisas, um dia gasta bem menos, outro dia gasta bem mais. E se você fica numa casa ou num hotel que tem cozinha completa e você consegue cozinhar e faz algumas refeições, esse valor acaba diminuindo também. Então, é um valor que você vai definir. Mas é bom que você saiba assim, um café da manhã você vai gastar entre $5 e $10. Se você quiser comer no McDonald's, entre $8 e $15. Se você quiser comer no Olive Garden, você vai gastar entre $15 e $25. Ou em outros restaurantes desse tipo também, $25, $30. Os com personagens são um pouco mais caros, Cinderella's Royal Table chega a $60, $70. Então, é bom você colocar o que você quer fazer, buscar os valores para conseguir fazer a sua média. Mas eu uso essa de $50 e geralmente funciona bem. Para finalizar, a gente tem a questão das compras. Mas as compras, elas são muito particulares. Então, o que eu recomendo que você faça? Uma lista do que você quer comprar. Procure nos sites americanos, Amazon, Best Buy, Walmart, Target, o valor desses itens. E aí você consegue fazer a sua lista de compras e ter o valor que você precisa para fazer as suas compras. Nesse ponto, é bom você até pesquisar os valores aqui no Brasil e ver o que compensa comprar lá ou não, porque às vezes aqui a gente parcela, o valor fica praticamente o mesmo, então não vale comprar lá. É melhor
comprar aqui mesmo e parcelar e tudo mais, né? Enfim, gente, esse foi o primeiro vídeo do Planejando a Sua Viagem, né? Por onde começar. Eu, quando fui a primeira vez para Orlando, fiz muita caca, fiz muitas escolhas ruins, porque eu não tinha pesquisado o destino antes. Então, eu sugiro que você assista toda essa série, veja todos os vídeos primeiro, para depois fechar a sua viagem, para depois você decidir quantos dias você vai ficar, para depois você comprar os seus ingressos, para a sua família não querer te matar no final da viagem, assim como a minha queria na primeira vez que a gente foi. Tá bom? Se vocês gostaram, se inscreve no canal, curta esse vídeo e até a próxima!